Alô, como vão vocês? Tudo bom? Bom, vamos começar então a nossa discussão falando um pouco da questão da realidade, né? Todos nós estamos imersos nesse mundo, né? E naquilo que é real, a gente precisa conhecer, né? E precisamos avançar, né? Nos conhecimentos de cada um dos nichos dessa realidade. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que vamos entender que a realidade é, vamos admitir que que ela possa ser explicada como sendo o contexto, né, concreto ou mesmo abstrato do mundo, tá? Esse conceito concreto, quer dizer, são as coisas palpáveis que existem por aí, mas também existe toda uma área da abstração, de coisas subjetivas, etc., que também fazem parte desse mundo. Então, dentro dessa realidade, né, nós então vamos ter que considerar o que acontece nessa realidade. Tá? Então aí surge o conceito de fenômenos, né? Cada um de nós está envolvidos, né, assim, na elucidação de algum fenômeno dessa realidade. Tá? E fenômeno para a gente vai ser entendido como qualquer dinâmica, né, dessa realidade que se põe à percepção humana. Ou seja, tudo aquilo que o homem pode perceber ou que ele percebe, seja concreto, seja objetivo ou subjetivo, né, a gente vai entender que estamos de frente ou diante de algum fenômeno, né, que precisa ser compreendido. Ok? Bom, imagina que a gente precise ter um entendimento, né, a compreensão do que vem a ser a proliferação de uma determinada bactéria, né, ou como é o caso de agora, né, como se comporta, né, ou seja, esse vírus, né, denominado eu perdi a sigla do vírus, mas o que está gerando a doença do Covid-19, né? Bom, a gente precisaria entender tudo isso e as pessoas hoje em dia estão correndo para isso, para compreender esse fenômeno dessa realidade, ou seja, desse mundo onde a gente está metido e a gente precisa dar conta, né, disso, ou seja, a gente precisa construir um conjunto de conhecimentos que faça com que essa coisa não produza surpresas para a gente. Né? Ou seja, até o momento que a gente consiga dominar esse fenômeno, você então vai ter essa confusão assim meio generalizada, mas depois que a gente dominá-lo completamente, isso aí já vai estar, vamos dizer assim, no conhecimento humano. Tá? Então é para isso que, em princípio, a gente estuda a nossa realidade, né? Vocês especificamente têm uma realidade profissional dentro da área de medicina, né? Não sei exatamente qual é o nicho de cada um, mas pelo que eu estou entendendo, a participação de vocês nesse curso é alguma coisa vinculada à área da neurologia ou das ciências neurológicas, de alguma forma, tá? Ou da neurociência, como as pessoas chamam, né? Então, nós precisamos, né, dar conta desses fenômenos, tá certo? Então, essa realidade é eivada de fenômenos, vocês devem, nos seus projetos, vocês devem estar tratando com algum tipo de fenômeno, e é por aí que a gente vai começar. A parte da estatística, né, eu não queria que vocês entendessem isso como um eixo matemático da disciplina do curso, né? Quer dizer, no princípio não é isso. Nosso foco são os fenômenos em que vocês estarão envolvidos e
um ferramental específico para cuidar de determinados nichos desse conhecimento que vocês vão precisar como ferramenta. Né? Então, deve ser entendida a estatística como uma ferramenta de apoio ao conhecimento dos fenômenos da área de cada um. Tá? Bom, então, admitindo que vocês tenham captado o conceito de fenômeno, né? Ou seja, alguma coisa da realidade, né? Como eu disse ainda há pouco, qualquer dinâmica da realidade que se põe à nossa percepção, isso vai ser entendido como um fenômeno. Bom, os fenômenos, em princípio, né, ocorrem nessa realidade. Né? E para que, vamos dizer assim, a constitutividade desses fenômenos vão ser dadas por algumas condições de realização dos mesmos, né? E ao se realizar, essas condições, ao se realizarem, né, o fenômeno se realiza e produz resultados. Tá? Então, essas duas questões, né, esses dois aspectos são importantíssimos. As condições de realização do fenômeno, sem elas o fenômeno não se apresenta à nossa percepção, e ao se apresentar ele produz algum tipo de fenômeno, de resultado. Tá? Então são essas duas coisas que devem estar presentes na nossa cabeça, né? Ou seja, condições de realização e resultados possíveis. Porque para nós, né, a nossa percepção, o que vai chegar à nossa percepção são os resultados, e é através dos resultados que eu poderei ter uma forma de compreensão desses fenômenos, dessa realidade. Tá? Quer dizer, existe toda uma discussão filosófica com relação à fenomenologia, né? Especialmente no início do século XX, com a proposta filosófica, né, da fenomenologia do Russell. Eu vou mandar para vocês algum texto para vocês conhecerem um pouco mais do profundo, mas não é essencial para que a gente compreenda essa realidade dos fenômenos, tá bem? Então, a partir daí, quer dizer, é como se, na realidade, o fenômeno a gente pudesse circunscrevê-lo, coisa que isso aí não existe, é impossível, né? Mas existe um contexto da realidade para que ele aconteça, né? E existirão condições de realização que vão estar como um caldo, né, de processos, que são uma possibilidade de que nessa realidade se construam determinadas condições para o fenômeno se dar. E ao se dar, ele vai então produzir resultados. É em cima dos resultados que a gente pode construir alguma teoria, né, que dê sustentação a essa nossa percepção de compreender o que pode acontecer dentro de um fenômeno. Tá? Então, dentro dessa concepção, existirão alguns fenômenos cujas condições de realização, né, determinam o resultado, ou seja, dados determinados fatores ou determinadas coisas, né, quando o resultado aparece, se sempre aquelas condições, para aquelas mesmas condições, você tem o mesmo resultado, então a esse tipo de fenômeno a gente vai chamar de fenômeno determinístico, ou seja, as condições de realização determinam qual o resultado que vai ser, né? Ou seja, grosseiramente assim, se você tirar a vida de uma pessoa, a pessoa morre. Isso vamos dizer, é quase como se fosse uma tautologia, ou seja, isso acontece sempre, né? Dadas essas condições, a retirada da vida, você então tem o resultado com a morte desses indivíduos. Claro isso, quer dizer, basta que essas condições estejam presentes para que aquele resultado específico, né, se pronuncie, se apresente, né? Pensando em termos matemáticos ou aritméticos, né, sempre que você for comprar, por exemplo,
2 quilos de açúcar a, sei lá, R$ 5 cada quilo, você vai pagar R$ 10. Isso não muda, isso sempre será assim. 2 quilos a R$ 5 o quilo, preço total R$ 10 o quilo de pagamento. Ok? Isso não muda. Agora, existem alguns fenômenos em que as condições de realização, elas não determinam que resultado ocorrerá, né? Então, nesse conjunto de fenômenos, onde isso ocorre dessa forma, as condições de realização não determinam o resultado. Então, a gente chama esses fenômenos de fenômenos não determinísticos. Mas, tecnicamente, a gente pode chamar isso de fenômenos probabilísticos. Depois a gente vai abrir um pouco mais o que é essa palavra, né, de probabilidade. Ok? Então, existirão sempre 2 tipos de fenômenos. Uns fenômenos determinísticos e outros fenômenos probabilísticos ou não determinísticos. Ou seja, os não determinísticos, os resultados não são exatamente sempre os mesmos, dadas aquelas mesmas condições de realização, né? A gente tem exemplos aí os mais variados, né? Você, por exemplo, a priori, né, vamos dizer assim, no caso da geração de uma criança, né, ou seja, antes da criança ser gerada, você não consegue saber a priori qual seria o sexo da criança. Entendido? Ou seja, mesmo dadas as condições de realização, dificilmente você poderá afirmar com certeza que vai nascer uma menina ou vai nascer um menino. Grosseiramente, de um outro exemplo muito mais simplório, é a questão, vamos dizer, do lançamento de uma moeda, né? Uma moeda equilibrada, né? Você então pode ter, ao lançar uma moeda, você pode ter um resultado que é o que a gente chama de cara e um outro resultado que é o resultado coroa, tá? Sempre que você lançar uma moeda, nas mesmas condições, né, procurando executar o processo exatamente igual de uma repetição para outra, você não garante que o resultado vai ser esse ou aquele. Vai ser, sim, um dos dois, tá? Mas você, a priori, não saberá. Então, esse exemplo da moeda funciona mais ou menos como o nascimento de menino e menina, tá? É a mesma coisa. Okay? Então, por isso que a gente estuda vamos dizer assim, essas situações mais simples, tipo essa da moeda, para que a gente possa dominar, né, todos aqueles fenômenos onde os resultados sejam, por exemplo, exclusivamente 2 resultados possíveis, né? Se eu dominar essa coisa mais simples, qualquer outro fenômeno da realidade que se comporte da mesma forma, né, com condições bastante semelhantes, você terá a possibilidade de já saber o que poderá acontecer por ali, naquele contexto de realidade. Ok? Então, as condições de realização são extremamente importantes, né, junto com os resultados, porque se elas determinam que resultado vai acontecer, você tem um fenômeno determinístico. Mas é tipo assim, não há surpresa no resultado. Agora, se isso não acontecer dessa forma, ou seja, se as condições de realização não determinarem o resultado, você não saberá a priori que resultado acontecerá, né? A questão do futuro. Agora, você tem, para estudar esses fenômenos, você tem que ter necessariamente saber quais são todos os resultados possíveis de acontecer, tá? Para você não ficar no escuro em algum resultado que possa sair e você não previu antes, tá? Por isso, a necessidade extremamente importante de que você se dedique profundamente ao estudo daquilo que já se conhece sobre o fenômeno. Daí aquela ideia de literatura, literatura e mais literatura, quando a gente achar que já está bom,
mais literatura e mais literatura, conversa com especialistas, etc. Uma série de coisas para você ter uma compreensão completa do fenômeno, ok? Então, nessa situação, a gente vai perceber, então, que nessa natureza da realidade, você tem os fenômenos e é para eles que a gente tem que dar todo esse esforço, né, de compreensão, né, dessa realidade, da realidade dos fenômenos, tá certo? Vocês terão nos seus projetos o envolvimento com uma realidade dessa, com algum tema dessa realidade e algum fenômeno específico dessa realidade que vocês estão querendo ou precisando dar algum tipo de solução. Solução no sentido de que você possa conhecer um pouco mais desse fenômeno e, ao terminar publicar a sua dissertação ou a sua tese, você estará deixando para a comunidade humana, né, ou científica, de uma forma geral, e mais um pouquinho de conhecimento sobre aquele fenômeno, e que vai ajudar outros a buscarem novos passos, novas informações, novos conhecimentos a partir deles, tá? Então eu vou encerrar esse trecho agora, para que vocês possam então acompanhar isso no material que eu vou mandar para vocês. E aí nos vemos no próximo vídeo. Tudo de bom para vocês. Obrigado.